Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Ingrid e estou aqui para dar a nossa última aula do pré-encontro com Deus. E esses dias eu tenho certeza que serão dias de bênção, de transformação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar cada um de vocês. Então, vamos lá para a nossa última aula. Fique até o final, porque no final eu vou passar aquilo que a gente precisa levar, aquilo que a gente não precisa levar também, e vai ter um sorteio no final desse vídeo, tá bom? Então, a nossa aula hoje é compreendendo quem somos em Cristo Jesus. Então, no decorrer dessas aulas da pastora Vanessa, do Mateus, do pastor Sidney, a gente aprendeu muitas coisas, né? Sobre o pecado, sobre a nossa redenção em Cristo. Então, nessa aula a gente vai compreender quem nós somos de verdade em Cristo Jesus. Então, uma das coisas mais lindas e empolgantes da vida cristã é reconhecer o meu lugar no corpo de Cristo. Não só como igreja, amados, mas quem a Ingrid é no corpo de Cristo, sabe? Quem eu sou em Cristo Jesus. Se pergunta aí um pouquinho quem você é, sabe? Tenta ver alguma resposta. Nossa, quem eu sou em Cristo? Se você não tem uma resposta, não se preocupe que até o final dessa aula a gente vai descobrir juntos. Amém? Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos longes, sós no mundo, a sós no mundo. Agora em Cristo somos amigos de Deus e mais, somos servos, somos filhos amados no Senhor, do Senhor. Nós somos filhos. Eu sou filha de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então, nós não somos apenas pessoas que, eu nasci por acaso, né? Eu nasci e não sei quem eu sou. Eu sou somente mais uma pessoa nesse mundo. Mas quando a gente conhece a Cristo, irmãos, a gente reconhece que Ele pagou um alto preço na cruz. E Ele nos trouxe, sabe, esse título, essa maravilha que é ser chamado filho de Deus, é ser chamado servo do Senhor. Então sim, nós somos filhos amados do Senhor. E quem você é agora em Cristo Jesus? Eu te pergunto novamente. Agora você tem uma resposta. Você é filho, você é filha amada e amado do Senhor. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, irmãos, para a gente estudar nessa aula um pouquinho mais a fundo. O primeiro ponto é a grande mudança em minha vida. Não nascemos apenas para ser mais um, como eu disse antes. Deus não nos chamou para a mediocridade. Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Isso está nas Escrituras escrito. Nós jamais seremos derrotados. Ele nos chamou para a vitória, para triunfarmos sobre todas as realidades. Então, algo muito importante aqui. A palavra de Deus diz que a gente não nasceu para a gente ser derrotados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, você que talvez fica se pensando que você é um derrotado, que você não consegue fazer as coisas, que você não consegue concluir algumas coisas, que você não consegue merecer talvez alguma coisa. Mas isso está totalmente errado. Nós não nascemos para ser derrotados, para ser escravizados pelo pecado. A gente aprendeu isso nas aulas passadas. A gente não nasceu para ser escravizados por alguma coisa, sabe? Por um vício, por um pecado, seja ele qual for. Mas nós nascemos para triunfarmos sobre todas as realidades. Qual é a sua realidade hoje, irmão? Qual é a sua realidade hoje, minha amada? Qual é a sua realidade? O Senhor nos deu essa vitória. O Senhor, Ele já
ganhou, já conquistou tudo na cruz por nós, sabe? A solidão não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A depressão também não tem. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, é isso que o Senhor também, Ele ama, que a gente reconheça isso. O Senhor, Ele ama quando a gente reconhece que nós somos filhos dEle, que nós somos criaturas novas no Senhor e que nós estamos aqui para derrotar o inimigo, sabe? Para conquistar coisas novas. Amém? Precisamos fixar o nosso coração e declarar que em Cristo somos mais. Então, declare aí na sua casa, declare dentro da sua casa, declare para o seu coração, para a sua alma reconhecer isso. Declare na sua família, nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer essa dificuldade, seja financeira, sabe? Alguma coisa na família, divisão familiar, nós vamos vencer isso. Amém? Então declare aí na sua casa, hein? Porque o poder das nossas palavras é muito grande, tá bom? O segundo ponto, o processo da mudança em minha vida. Ter recebido Cristo em mim implica em mudança, transformação da mente, ter uma nova atitude. Então marca essa palavra, metanoia. Metanoia significa transformação da nossa mente. Metanoia significa mudança da nossa mente, da nossa mentalidade. Metanoia significa mudança e transformação. Ter uma nova atitude. Então foi o que eu falei no ponto anterior. Nós precisamos reconhecer isso. O Senhor ama quando a gente reconhece que nós somos vencedores, que nós somos filhos dele. Então, a gente precisa ter uma nova atitude daqui em diante, sabe? Dessa aula em diante. Se você não compreende o seu propósito, se você não sabe, não compreende quem você é em Cristo, a partir dessa aula você vai começar a praticar isso, tá? Ter uma nova mudança, tá? Precisamos deixar que Cristo faça sua obra em nosso ser, que Ele molde o seu caráter, o caráter do Senhor, que Ele venha moldar o caráter dele em nós e modele nossa vida. Então, meus queridos, a gente precisa deixar o Senhor moldar o nosso coração. A gente precisa deixar que Ele venha, sabe, nos ensinar. Muitas vezes os ensinamentos do Senhor é como um pai para o filho. Às vezes a gente não gosta, às vezes é desconfortável, mas nós precisamos reconhecer isso, que nós precisamos desses ensinamentos do Senhor. Então, uma das coisas, a palavra do Senhor é algo precioso, sabe? Se você não tem o hábito de abrir a tua Bíblia, ler alguns capítulos por dia, uns versículos por dia, tirar um momento para ler a palavra do Senhor, você precisa tomar essa atitude, sabe? Lembra da transformação que eu falei? A gente precisa ter uma nova atitude em Cristo. Então, talvez, meu querido, no encontro com Deus, quando a gente passar, você vai ser confrontado às vezes, mas é necessário para que a gente venha se aproximar no Senhor, para que Ele molde o nosso coração e venha nos aproximar ainda mais dele, sabe? Porque é isso que Ele quer que a gente permita Ele fazer, uma transformação na nossa mente, deixar que Ele venha mudar o nosso caráter, alguns costumes, alguns gostos da gente que é desde lá da infância. Então, o Senhor, Ele quer isso da gente, sabe? A permissão. A palavra de Deus fala que o inimigo já chega arrombando a porta, né? E o Senhor, Ele não é desse jeito. O Senhor é educado. Então, Ele bate na porta
e fala: posso entrar? E daí é a sua decisão. Porque quando você permite ele entrar, ele vai precisar alterar algumas coisas em nós, né? Como eu falei dos costumes, muitas vezes a gente vem com costumes desde a infância. Então, a gente precisa permitir que o Senhor nos molde, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que algumas coisas é muito importante, sabe? Mas quando a gente olha para Jesus, as coisas perdem valor, irmãos, sabe? Tudo perde o valor. Então, Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Então, eu quero que você fixe essa palavra no seu coração, declare, principalmente, declare que você é filho, você é filha amada do Senhor, tá? Declare isso na sua casa, declare todos os dias, tá? Porque a nossa alma precisa reconhecer, o nosso coração, a nossa mente precisa reconhecer de quem nós somos e o nosso propósito, de que nós estamos aqui na Terra para quê, né? Então, a gente precisa lembrar todos os dias isso, irmãos, amém? Então, coloque essa palavra, mais essa aula no seu coração, sabe? Aqueça seu coração aí para esses dias que estão nos aguardando. Então, nesse pré-encontro, você aprendeu sobre o pecado e suas consequências, que foi a aula 1, sobre a herança do pecado e a nossa redenção em Cristo. Você aprendeu também um pouco sobre o propósito da nossa redenção e quem somos em Cristo Jesus, que foi a aula de hoje. Então, tudo isso é para que você venha se familiarizar ainda mais com a palavra do Senhor. Para que você venha se preparar para algo ainda maior. Então, irmãos, esse pré-encontro já fala o próprio nome, né? Pré-encontro é nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor daqui uns dias, face a face. Amém? Então, tudo isso que você aprendeu, que você coloque no seu coração e vá para o encontro com o seu coração aberto, como eu falei na aula de hoje. Sabe, permita que o Senhor venha restaurar muitas coisas, curar feridas que não foi curada, só foi, sabe, passado um paninho ali, esquecido para lá. Então, permita que o Senhor venha curar, venha, sabe, limpar toda a ferida e tudo aquilo que talvez causou um trauma na nossa vida. Amém? Permita que o Senhor faça isso, porque Ele vai honrar a sua vida a partir desse sim. Amém? Então, a gente vai finalizar esse pré-encontro, mas antes de finalizar, tem algumas questões, irmãos. Sobre cada aula, são poucas questões, mas a gente vai mandar no link para vocês algumas questões sobre esse pré-encontro, tá? Sobre a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, tá bom? Então, para incentivar ainda mais vocês, a gente vai sortear um livro para quem responder e acertar as questões, tá bom? Então, a gente vai colocar, se tiver mais de uma pessoa, a gente vai sortear daí, tá bom? Mas a gente vai sortear esse livro aqui, ó, tá bom? O nome do livro é A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá, responder todas as questões para ganhar esse livro, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, meus queridos, sobre o que eu preciso levar, Ingrid, o que eu não preciso. Então, a gente mandou lá no grupo algumas coisas, né? Algumas coisas do que precisa levar e do que não é necessário levar, tá bom? Então, o que precisa levar? Roupa de cama completa. Então, o que seria completo? Lençol de solteiro, tá bom? Pode ser o de solteiro, mas se tiver de casal, pode ser o de casal também, tá bom? Mas levar lençol, cobertor e travesseiro, tá bom, meus queridos? Vai ser uns dias, assim,
meio friozinho aqui para nós, então pode levar coberta à vontade, tá bom? Pode levar coberta, edredom, se quiser também, para não passar frio, tá bom? Então, outra coisa, roupas quentes e confortáveis, tá? Então, irmãos, você que gosta de roupas curtas, não faça isso, tá? Porque primeiro que vai ser dias frios, né? Então a gente precisa estar aquecido ali para não pegar alguma gripe, alguma coisa, tá? Então, assim, legging também, irmãos, a gente sabe que a leg ali é um paninho fininho, né? Então, se você quiser levar leg para pôr debaixo de outra calça, daí sim, tá bom? Mas principalmente para as meninas, não vá de crop, de decotes, tá bom? Porque roupas transparentes também, não vá com roupas confortáveis, tá bom? E porque não é um lugar também apropriado para isso, tá bom, meus queridos? Então, roupas quentes e confortáveis, tá? Leva meia, irmãos, porque vai precisar, calçado fechado, tá bom? Itens de higiene pessoal, isso eu não preciso nem falar, né? Escova de dente, sabonete, pasta de dente, tá? Se fizer uso de medicamentos, leve os seus remédios, tá bom? Leve os seus medicamentos, porque nos horários certos a gente vai levar para vocês. Vocês vão poder tomar tranquilamente, tá? Então pode levar os seus medicamentos ali que vocês precisam, tá bom? Calçado leve e confortável, igual eu falei, leva tênis, um chinelo ali para tomar um banho, tá bom? Mas, meninas, não vai de salto porque é uma chácara, tá bom? Então, vocês não vão ter lugar para usar o salto de vocês lá, tá? Leve um calçado, uma botinha quentinha, tá bom? Então, é extremamente importante identificar as bagagens com o nome completo e guardar as roupas de cama, cobertor, principalmente travesseiro, em saco separado, tá? Então, assim, vocês vão montar a malinha de vocês com as coisas, com a roupinha, com os calçados, com o kit de higiene pessoal em uma mala e leva num saco, pode ser aquele saco preto, saco de lixo, grandão assim, pode levar daí separado o cobertor, lençol e travesseiro, tá bom? Leva separado para que a gente venha ter uma facilidade de organizar melhor para vocês, tá bom? E não esqueçam de pega uma fita, uma etiqueta e cola lá na sua mala com o seu nome completo, tá? Para que a gente não venha ter bagunça ali na hora de organizar as coisas de vocês, tá bom? Caso alguém tenha alguma restrição alimentar, precisamos que nos informe hoje, tá bom? Então, nos informe hoje se você tem alguma restrição alimentar, para que a gente venha preparar uma comida diferente, tá bom? Especial para vocês, tá? Gente que tem problema com glúten, lactose, com alguma carne, né? Geralmente a carne de porco tem restrição alimentar, então avisa a gente para que a gente venha preparar algo para você, tá bom? Levem a Bíblia, pois aprenderemos muitas coisas importantes através dela, tá bom? Então, leve uma Bíblia, é muito importante. Você que não tem ainda tempo para você correr atrás de uma Bíblia, tá bom? Para você, adquire, o que sempre é importante a gente estar com a Bíblia em mãos. Agora, o que não precisa levar? Comida, porque tudo vai ser preparado lá com muito amor e carinho, tá? E colchão, a gente já tem, graças a Deus, o colchão no lugar, tá bom? Então só leva o lençol, tá bom? Estacionamento, irmãos. A gente tem estacionamento para alguns carros no local lá, tá? Quem vai de carro, moto, tem estacionamento lá no local. Mas você que precisa de carona, vá até a igreja, tá? O nosso ponto de encontro vai ser primeiramente na igreja, tá bom? Foi colocado lá no grupo também.
na igreja pontualmente às 19 horas. Então, todos vocês precisam ir até a igreja, porque lá vai ser feita uma oração, tá? Lá onde a gente vai organizar quem esqueceu das etiquetas nas malas, né? Então, lá a gente vai organizar melhor, vai orar com vocês, e daí a gente vai todo mundo junto pra chácara, tá bom? Para que não venha, um vai chegar atrasado, o outro vai chegar primeiro no local, então para que a gente venha ter esse encontro, tá bom? Na igreja às 19 horas, tá bom? Então, meus queridos, que vocês venham, sabe, abrir o coração, estejam dispostos para o Senhor, porque a gente vem orando, a gente vem se preparando há meses, sabe? Tem meses que a gente está orando por vocês. Tem muitos dias que a gente está orando. Uma equipe inteira está orando por vocês, para vocês ter esse encontro marcado com o Senhor, assim como nós tivemos. Então, esqueça as preocupações, deixa para lá, sabe? A preocupação do trabalho, de bater meta, então deixa para lá e se preocupe em encontrar com o Senhor, sabe? Se preocupa em como eu posso me entregar ainda mais para o Senhor, tá? Porque Ele vai honrar cada um de vocês por esse sim de vocês. Então, estejam dispostos, estejam ansiosos, com o coração queimando de amor por Ele, tá? Porque Ele vai fazer grandes coisas e disso nós temos certeza absoluta que Ele irá fazer coisas novas na vida de vocês e nas nossas vidas também. Amém? Então, não se esqueça, tem o formulário depois, tá bom? Então, fique de olho lá no grupo que a gente vai disponibilizar o link para vocês, tá bom? Meus queridos, até o encontro com Deus. Um beijo no coração de vocês e Deus abençoe.